Os anjos declaram: Santo é o Senhor, e Santo és tu. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo és tu. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo és tu, Deus. Os anjos declaram: Santo é o Senhor, e Santo és tu. Os anjos declaram: Santo é o Senhor, e Santo és tu. Tu és bendito, Senhor. Tu és bendito. Queria pedir que você que está na sua casa se colocasse de pé por alguns instantes. Levante suas mãos aos céus. Simplesmente adora Ele, reconheça a grandeza dEle. Diga: Espírito Santo, eu quero te pedir, revela a mim. Me revela exatamente essa grandeza. Me revela este amor. Escute, a grandeza e o amor de Deus é fruto de uma revelação. E quando nós alcançamos, quando nós entendemos, quando nós discernimos, nunca nos falta motivos para erguer as nossas mãos e dizer: Santo, 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 Deus poderoso. Os nossos olhos precisam ser abertos, assim como os dos anjos são abertos. O que eles veem é tão poderoso que eles não conseguem dizer nada além do que: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Santo é o Senhor dos exércitos. Deus poderoso. Deus poderoso. Aleluia. Os anjos declaram: Santo é o Senhor, e a terra responde: Santo és tu, Deus. Os anjos declaram: Santo é o Senhor, e a terra responde: Santo és tu, Deus. E os anjos declaram: Santo é o Senhor, e a terra responde: Santo és tu. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo és tu. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo és tu. Aleluia, aleluia,
és tu. Louvado seja o seu nome. Santo és tu. Louvado seja o seu nome. Um dia todo olho verá, Santo és tu. todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Se tu és o Senhor, 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 tu és. Aleluia. Se tu és. Aleluia. Aleluia. Santo és tu, Deus. Aleluia. Aleluia. Os anjos declaram: Santo é o Senhor, e a terra responde. Os anjos declaram: Santo é o Senhor, e a terra responde. E os anjos declaram: Santo é o Senhor, e a terra responde: Santo és tu. Comece a orar em outras línguas no seu lar. Por 30 segundos apenas. Levante a sua voz e comece a orar em outras línguas. Rosso de calamaço de calamaço de calabaço de Russo de camaço de brablaço de caxandarabalabana. Russo de calamanae, su de colamanae. Suire mamaço de calabadão. Su de camaço de calabadão. Sorelamanae. Oh, edificai-vos vossa fé. Edificai-vos. Oh, xarabamamassu de Canaê. Receba ousadia, intrepidez, intrepidez. Oh, xarabanaê, rosso de calabanaê, su de calabanaê. Oh, os anjos. E os anjos declaram: Santo é o Senhor, e a terra responde: Santo és tu, Deus. Os anjos declaram: Santo é o Senhor, e a terra responde: Santo és tu. Agora você vai aplaudir ao Senhor no seu lar com o melhor que você tiver. Que os vizinhos ouçam que o culto não parou, a igreja não parou, porque Cristo está em você. Aleluia. 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 Santo és tu, Deus. Aleluia. 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 Santo é o Senhor. Você pode ficar à vontade. Só não se permita ser distraído, porque às vezes no seu lar você começa a se envolver com os afazeres, se preocupa com o almoço e com tantas outras coisas, se esquece que esse é o momento de cultuar. O culto não está ligado a quatro paredes, mas sim um entendimento, uma realidade que chegamos, que encontramos de quem somos e para que vivemos. Cultuar está ligado
a entender quem somos, a realidade de quem somos e para que vivemos. A realidade de quem somos é que somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, nascemos e vivemos para adorar e reconhecer o nosso Pai. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 15. Ah, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Enquanto você vai abrindo, eu quero dar início ao que vamos falar nessa noite. Desde já eu quero que nós entendamos que o que vamos falar não é para nos colocar num lugar melhor que ninguém. Porque o propósito não é esse. O propósito de Cristo na cruz do Calvário não foi tornar ninguém melhor que ninguém, mas dar a mesma condição para todos que crescem nisso. Porém, eu não tenho como falar do assunto que eu vou dizer nessa noite sem falar um pouco do sistema religioso que existe à nossa volta e às vezes dentro de nós. Só que o que eu quero que nós entendamos quando eu falar dessa questão de religião, eu não estou citando nenhuma igreja especificamente, eu estou citando um sistema que foi levantado durante os anos. Amém? Para que nós entendamos que a questão não é a placa da igreja, se assim posso dizer, ou o ministério que você está, mas aonde estamos fundamentados. O evangelho que dizemos ser de Cristo, que não tem Cristo, ele não passa de religião. Porque Cristo é o fundamento. Porque dele, por ele e para ele. Só que existem muitas coisas que nós já ouvimos, que nos impede de crer no evangelho puro, saudável e simples. Tudo que nós ouvimos acerca do cristianismo e do evangelho é complexo. E por ser tão complexo, quando nós ouvimos um evangelho que é simples, nós temos dificuldade de receber. Por quê? A nós foi ensinado que o evangelho, o cristianismo, tem um preço a ser pago para que você viva ele. E quando nós começamos a estudar a palavra e temos o entendimento de que não existe nenhum preço a ser pago, é difícil para nós entendermos isso. Porque a religião ensina que tem um preço a ser pago. Não é tão simples assim. A religião impõe um preço que muitas vezes é inacessível. A última besteira que eu ouvi esses dias foi que uma das pessoas que faleceram no mundo gospel, teve uma pessoa que teve uma visão dela tocando tambor no inferno. E eu fiquei perplexo quando eu ouvi isso. Falei, meu Deus. Talvez isso esteja fundamentado no comportamento que aquela pessoa tinha, que ela não concordava. Talvez isso estava fundamentado num comportamento que o sistema religioso esperava que essa pessoa tivesse, porque ela não tinha. Quem disse ter tido essa visão? Acredita que ela foi para o inferno. Pastor, por que você acredita que isso não é de Deus? Primeiro, eu creio que Deus não precisa trazer visão do inferno para ninguém. O que a gente precisa ter é a visão do céu. Segundo, Deus não levantou ninguém como juiz na terra.
Só que o sistema religioso, ele gera um padrão, ele gera um comportamento, e aí que está o problema. O preço é altíssimo. O comportamento exigido é altíssimo. A religião exige isso. E aí quando nós ouvimos um evangelho que é simples, porém transformador, nós temos dificuldade de recebê-lo. E aí, onde nós encontramos a dificuldade de desenvolver o Evangelho de Cristo, que é de fato esse Evangelho que eu disse, simples. Porque o Evangelho de Cristo não tem nada a ver com o preço que nós devemos pagar, mas sim a um preço que já foi pago por Cristo. Veja só. Se você não agir assim, se você não agir assado, você não vai para o céu. Escute, isso aí não é de Deus. São essas coisas que nós ouvimos no sistema religioso. E aí quando uma pessoa chega na igreja e recebe a Cristo, as pessoas à volta dela dizem, agora você não pode fumar, agora você não pode isso, você não pode aquilo, não pode aquilo. Ninguém diz para ele quem ele se tornou em Cristo. Vocês estão entendendo? Eu não estou dizendo acerca de uma placa, de um ministério, de uma igreja. Eu estou falando acerca de um sistema que nos impede de receber, de viver algo tão simples, que é o Evangelho. Simples, às vezes inexplicável. Assim como o cego que foi curado, ele não sabia nem explicar, a única coisa que ele sabia dizer era, eu não via, agora eu vejo e pronto. O Evangelho é simples assim. Eu era, agora não sou mais, e acabou. Mas o que você fez? Eu não fiz nada. É isso o Evangelho que transforma a nossa vida. E é exatamente sobre isso que eu quero dizer nessa noite, que nós queremos ministrar nessa noite. A questão não é pagar um preço para ir ao céu. É entender que quando recebemos a Cristo, nós já estamos no céu. Sabe, existe uma coisa que foi confusa para mim durante um tempo. E à medida que o Espírito Santo foi me ensinando acerca disso, foi ficando claro. Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, quando Cristo olhava para a cruz do Calvário, ele não olhava um preço a ser pago. Todos nós olhamos e pensamos, nossa, como ele sofreu, sim, sofreu. Deve ter sido difícil, sim, foi difícil. Mas o que motivou ele não foi isso. Quando ele olhou para a cruz do Calvário, ele me viu lá. Ele te viu lá e disse, por amor, eu vou fazer isso. Porque ele nos queria, e é esse o fato que eu disse que eu não entendia, ele nos queria na eternidade. E eu achava que a eternidade estava ligada ao céu. Não, é que Cristo me quer lá e viva com ele na eternidade quando eu for para o céu. Escute, quando você recebeu a Cristo e decidiu viver nele, a eternidade já começou. Você jamais vai ser separado dele. Pronto, você já está vivendo a eternidade. Como assim? Quando nós entendemos que nós estamos em Cristo, que ele é meu e eu sou dele, isso não muda. Você estará com ele até o fim dos dias e depois que acabar os dias. Foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário, para que vivêssemos a eternidade com ele, não baseado num preço, o qual foi imposto para nós por um sistema, mas sim motivado por amor. Escute, eu não estou ignorando
a condição que Cristo mudou, eu quero dizer para você que isso faz parte de algo que Ele fez. A motivação de tudo era o amor. Não era um preço a ser pago. É por isso que o Evangelho, para mim, se resume em amor. Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Se você amar o seu Deus sobre todas as coisas, você não tem problema de amar o seu irmão. Eu creio que uma coisa é consequência da outra. Vamos ler o texto que nós falamos de João 15. João 15, verso 3, diz assim: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Verso 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Verso 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, ou em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Quando nós começamos a caminhada cristã, eu não sei se foi assim com você, mas eu ouvi isso, que nós tínhamos que dar frutos. Você tem que dar frutos, senão você vai ser cortado e lançado fora. Há muito tempo, nós somos ensinados sobre isso, e tudo que nós nos esforçamos para fazer foi dar frutos. Um período da minha vida, dar frutos era simplesmente ganhar vidas e discipular. Depois houve um período que os frutos estavam ligados ao fruto do Espírito, que também vamos falar um pouco sobre isso. Só que deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, ou felizmente, porque eu creio que o Espírito Santo nos trouxe um entendimento acerca disso. Nós caminhávamos por uma religião, eu caminhava por uma religião. Como assim? A religião está preocupada com o fruto. Com o que você faz, não com o que você é. Olha só o texto que nós lemos. O foco nós damos para o fruto, mas o texto não está dando foco para os frutos. Sabe para onde o texto está dizendo? Ou melhor, está focado? Permaneçam em mim. A questão não é o fruto, não é o que você faz, é onde você está, em quem você está. Porque se nós estivermos nele, o fruto é consequente. Se eu e você estivermos em Cristo, o fruto é consequência. Pastor, o quê? Os discípulos? Sim. Pastor, a transformação? Sim. Seja o que for, isso é resultado. É consequência de estar enxertado no lugar certo. Se o ramo estiver enxertado na videira, não tem como não ter vida, porque esse recebe a vida. E é por isso que eu digo que a religião, ela nos impede de receber algo tão simples. Porque o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que dar frutos, Não, você tem que permanecer nele. E os frutos vão fluir. Eles vão fluir. Só que o nosso esforço é dar fruto.
Sendo que o nosso esforço, se existe esforço, teria que ser permanecer nele. Permaneça. Aquele que permanecer em mim, não é isso que nós lemos aí? Se você continuar lendo, você vai ver que o foco é permanecer nele, não é fruto. Cristo faz algo em você. Cristo transforma a minha vida e isso gera fruto. É esse o entendimento que nós precisamos ter. Não é simplesmente ter frutos, mas é ser, ou melhor, estar enxertado em alguém que é aquele que produz frutos. Alguém aqui, na sua casa, tem algum pé de árvore aí, que algum dia você passou, árvore não, melhor, é árvore frutífera. Você passou do lado dela, e ela estava tendo dores de parto para nascer um fruto? Lógico que eu não vou te ouvir em casa, mas eu já sei a resposta, por isso que eu te perguntei. Não. Ninguém ouviu uma árvore se esforçando, gemendo, tendo dores de parto para ter um fruto. Sabe por quê? Cada árvore produz frutos segundo a sua espécie, porque a vida flui naturalmente. Quando a vida flui naturalmente, o fruto flui naturalmente. A preocupação é se manter, é permanecer. Quando nós tiramos um fruto da árvore, em pouco tempo, se ele estiver verde, ele vai estar maduro, ok? E quando ele está maduro, ele está pronto para ser consumido. Escute, não se preocupe com o que você tem que fazer. Se preocupe em permanecer nele, porque ele vai te guiar, ele vai te direcionar. E nisso não tem dor. É diferente frutificar e gerar filhos. Aí você fala, não pastor, mas gerar filhos traz dor. Sim, é diferente. Quando nós falamos de gerar filhos, nós estamos falando de legado. Mas fruto, nós estamos falando de consequência daquilo que somos. De uma realidade de quem somos. Não existe preocupação em dar um fruto quando nós estamos ligados à videira onde tem vida. Pastor, eu preciso frutificar em fé. O que eu tenho que fazer? Existe algum exercício? Eu preciso de alguma coisa para ativar a minha fé? Já ouviu isso em algum lugar? Não, isso aí é só para ativar a fé. Ei, você não precisa de nada para ativar sua fé. Você precisa permanecer na videira. Pastor, eu quero ver a manifestação do reino. Eu quero ver outras coisas e ainda não estão acontecendo. Qual é o exercício? Não existe exercício. Permaneça na videira, porque o fruto vai fluir. Sem peso, sem dor. Quando nós permanecemos nele, o fruto nasce naturalmente. Escute, a religião tem como foco o fruto. O cristianismo tem como foco a videira. Sabe o que acontece? Vamos abrir lá em Gálatas 5. Pastor, é verdade que eu tenho só meia hora? Só minha esposa falou que era só meia hora? É verdade? Eu acho que tem alguém me tesourando. 5:22. Quem achou, diga amém. Eu não vou te ouvir, mas eu sei que você achou, em nome do Cristo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Preste atenção. Nós estamos anulando os frutos? Não.
Só que o fruto é a consequência de uma árvore boa. Quando você está em Cristo, você dá fruto. Para que nós possamos entender isso no dia a dia, é mais ou menos assim. Algumas circunstâncias se levantam e as pessoas que estão ao seu lado te veem agindo e não conseguem explicar. E aí a situação é para tirar a sua paz, para te deixar nervoso, e você age com mansidão. E a pessoa começa a olhar, ela não sabe explicar, aquilo ali é a videira, é Cristo. Mas ela fala assim, nossa, quanta mansidão. Quanto domínio próprio. Ela não sabe, ela não consegue discernir exatamente de onde nasce isso. Ela só reconhece o fruto. Só que veja, quando o fruto começa a nascer e ser visto naturalmente, sem esforço nenhum, significa que você está ligado numa árvore, na videira, que está gerando vida, que permanece esse fruto vivo. As pessoas não conseguem muitas vezes reconhecer e dar o nome de Cristo. Olha ali, Cristo, mas eles conseguem ver mansidão, domínio próprio. Isso é o resultado de nós estarmos em Cristo e permanecermos em Cristo. Os frutos são sim reais, só que eles não são o foco. O foco é permanecer em Cristo. Escute, nós estamos em dias que nós somos desafiados a acreditar naquilo que está sendo dito à nossa volta. As circunstâncias querem te roubar, a escassez quer te roubar, o medo quer te roubar. Tudo que você e eu precisamos é permanecer na videira. Permaneça na videira. O desafio não é dar frutos. O desafio é permanecer na videira. Abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Verso 5. Vamos ler. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Olha só. Aonde está a sua confiança? Onde os seus olhos estão voltados? Em quem você acredita? No que você acredita? Para onde você está olhando? Tudo isso pode trazer consequências a seu corpo, como nós dissemos aqui. Permaneça em Cristo. Permaneça na videira. Este é o desafio. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 35. Nós poderíamos ler o capítulo todo, mas eu decidi pular alguns versículos para que não ficássemos lendo tudo. Mas você pode ler aí na sua casa e você vai entender o contexto de tudo isso. Vamos ler a partir do verso 35. Esse é o texto que diz a respeito da morte de Estevão, ok? Nós vamos ler um pouco o porquê que Estevão
foi apedrejado. Verso 35. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. 36. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levantem um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com um anjo que lhe falava no Monte Sinai com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das tuas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu. Como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Refã, o Deus de vocês, imagens que vocês fizeram para adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. Verso 44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aqueles que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos de homens, como diz o profeta. Vamos dar uma pausa aqui. Aqui Estevão está falando para a igreja da época, para um sistema religioso, melhor dizendo. E o que Estevão vinha questionando era: vocês ouviram tanta coisa, vocês receberam tanta coisa, só que não existe realidade disso na vida de vocês. Não existe nenhum versículo dizendo isso, mas esse é o entendimento do texto. O que Estevão estava dizendo é: vocês são uma mentira, mas não como uma acusação. Isso era a oportunidade de arrependimento. Porém, a religião acredita que está acima de qualquer coisa. Vamos ler o verso 54. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiram, os dentes contra ele. Gente, alguém já viu alguém rangindo os dentes? Essa pessoa está com muita raiva. Está com muita raiva. Quem ficou com muita raiva era a igreja da época. Era a religião. Eu sei que isso não tem nada a ver com a gente, porque a gente não tem raiva. Amém? Mas a igreja da época tinha. Ninguém aqui range o dente para nenhuma situação. Louvado seja Deus por isso. Mas a igreja da época, a religião, vivia isso. E era contra isso que Estevão estava batendo, se assim posso dizer.
55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, pegou uma metralhadora e matou todo mundo. Não está aí na Bíblia de vocês? Está isso aí, não? Pastor, não tinha metralhadora, então era estilingue. Pegou? Não. Veja só. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Vamos dar uma pausa aqui, uma abertura aí na teologia. Aqui existe um erro gravíssimo. Eles foram para cima de Estevão, mas eles não podiam fazer isso. Na verdade, o nome aqui não seria apedrejamento, porque apedrejamento era a sentença de alguém que era declarado culpado. O nome do que aconteceu com Estevão foi linchamento. Não houve julgamento. Por quê? A religião acredita estar acima do bem e do mal. Eles foram para cima. Não houve julgamento. Vamos continuar lendo. E expulsando da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Alguém conhece esse nome? Saulo. 59. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Depois que ele disse isso, morreu. Estevão foi apedrejado por verdades que ele disse sobre um sistema que existia. Estevão decidiu ir contra um sistema. E a religião se levantou contra ele. O texto diz que eles deixaram as capas aos pés de Saulo, ok? Teologicamente, o que eles queriam dizer é o seguinte: o sinédrio faz parte disso que nós fizemos, porque Saulo era participante do sinédrio. Em outras palavras, eles estavam dizendo: nós estamos nos movendo no nome do sinédrio, nós estamos nos movendo, nós estamos matando em nome de uma religião, de uma verdade que nós acreditamos. Talvez aqui foi o momento que Saulo entrou em parafuso. Sabe por quê? Porque Saulo matava por uma verdade que ele tinha. E aqui ele se depara com outra situação. Se depara com um homem morrendo por uma verdade que ele tinha. E essa é a diferença da religião e do cristianismo. A religião mata por uma verdade e o cristianismo nos faz morrer por ela. E ali Saulo se deparou com aquilo e falou: nossa, eu venho matando, e esse cara não fez nada, ele não reagiu. Talvez Saulo falou: tudo que ele disse era verdade e ele morreu por uma verdade. E eu mato por uma verdade. Lá na frente, Saulo tem um encontro e é transformado. Mas eu acredito que algo aconteceu aqui. A Bíblia não vai citar algo que não faz sentido. Por isso que Saulo foi citado. Pastor, mas como que um homem como Estevão conseguiu isso? Porque ele permaneceu na videira. Ele permaneceu olhando para a videira. Escute, quando eu e você estamos olhando para o lugar certo e permanecemos no lugar certo, nós temos uma visão que ninguém tem. Pastor, como assim? Ele estava olhando para o céu. Ele estava olhando para o céu e ele começou a ver os céus abertos. Gente,
Ele estava vendo o que ninguém via. E é isso que faz a diferença na minha e na sua vida. Ver o que ninguém viu nos trará, ou melhor, nos fará ter atitudes que ninguém tem. É de dentro para fora, não de fora para dentro. Existem circunstâncias que nos fazem querer olhar à nossa volta, assim como as circunstâncias que estamos vivendo. Existem coisas que acontecem em nosso meio que nós não podemos explicar, ponto final. Mas isso não anula aquilo que Cristo fez e quem Ele é. Permaneça na videira e olhando para o lugar certo. Estevão continuou olhando, ele continuou olhando. Escute, quando nós olhamos para o lugar certo, nós não estamos preocupados com quem está nos atingindo. Até porque, se você estiver olhando para o lugar certo, se alguém te atingir, a cura se manifesta imediatamente. Porque olhar para o lugar certo faz o reino se manifestar em qualquer circunstância. Mas ainda vou além, se você estiver olhando para o lugar certo, nem ferido você vai ser. Foi isso que Estevão fez, ele continuou olhando e ele falou, nossa, eu vejo os céus abertos. Pare de se preocupar com o que dizem ao seu respeito. Pare de olhar para isso, pois isso te faz tirar os olhos de Cristo. Pare de se preocupar com quem tacou pedra em você, porque isso te faz tirar os olhos de Cristo. Quando você olha para o lugar correto e permanece nele, não existe espaço para raiva, amargura ou ódio. Muito pelo contrário, o que flui é o que fluiu de Estevão. Não impute sobre eles esse pecado. Nós precisamos permanecer em Cristo e ser livre de toda religião. A religião que exige de nós frutos. Escute, o cristianismo ele não exige de nós frutos. Os frutos simplesmente fluem e são natural. O nosso maior desafio não é dar frutos, é permanecer em Cristo. O nosso maior desafio é olhar para o lugar correto, porque assim nós vamos ter uma visão que ninguém tem. E quando nós temos uma visão que nós, ou melhor, que ninguém tem, nós vamos sentir o que ninguém está sentindo. Todos à volta de Estevão estavam cheios de raiva e de ódio. Estevão estava cheio de amor e perdão. No meio dessa pandemia, eu e você precisamos ter uma visão dos céus, porque isso nos fará sentir o que ninguém está sentindo. É natural sentir medo para quem é natural. Para quem é espiritual, é natural sentir ousadia e intrepidez, porque é isso que o Espírito Santo tem em você e quer fazer através de você. O desafio não é frutos, é permanecer na videira, porque os frutos vão fluir. O desafio é continuar olhando para Cristo e ter uma visão dele. Ter uma visão que ninguém está tendo. Não tem nada a ver com uma atitude isolada, mas sim com uma realidade que foi colocada. E essa realidade chama-se Cristo, que está acima de qualquer circunstância. É essa realidade que nós precisamos viver. Permaneça em Cristo. Permaneça, fique firme em Cristo. Nós já ouvimos isso há algum tempo, mas cabe dentro disso. Estevão não ficou procurando quem foi que tacou pedra. Nosso papel não é procurar quem tacou pedra, é permanecer em Cristo. Preste bem atenção, eu já estou encerrando. Este é o tempo onde algumas doenças têm tido picos. Algumas doenças têm encontrado espaço.
Uma delas é a depressão. Outra, fobias, idens, ou melhor, diversas. Crise de ansiedade. O que eu quero que você entenda é que quando isso começa a se manifestar na nossa vida, é porque nós não estamos firmados no lugar certo. Quando nós estamos firmados na videira, em nós flui paz, amor, alegria. Tudo que é fruto, flui. Escute, a religião nos ensinou a perseguir os frutos. Porém, o que a igreja precisa não é perseguir os frutos, mas é permanecer na videira. Se nós permanecermos na videira, não existe espaço para a ansiedade, que é uma das pedras. Não existe espaço para a depressão, que é outra pedra. Eu não estou condenando ninguém por sentir isso, porque a palavra não veio para te condenar, mas simplesmente veio para te dizer: ei, você está no caminho errado, e Ele te chama e diz: venha, se ligue a mim, porque eu tenho vida para te dar. Eu tenho vida. Ele é a videira. Você precisa permanecer nele e ele permanecer em você. Só isso. Só isso, só isso. O fruto vai nascer naturalmente. Pastor, eu queria saber qual é o meu ministério, fruto. Pastor, eu queria saber qual é o meu chamado, fruto. Entre aspas. Não se preocupe com nada disso. Permaneça na videira aqui, tudo isso vai ficar claro. Quando o fruto fica maduro na árvore e ninguém pega, ele cai de lá. Escute, no tempo certo você vai cair, não se desligando, mas a videira dizendo: você está pronto para ser consumida. Existe uma verdade, uma vitamina dentro de você que outros precisam. Talvez você já esteja nesse tempo e eu não estou aqui dizendo para você retroceder. Porque ainda quando o fruto está bom, ele precisa da árvore por um tempo. Quem diz o tempo do fruto cair da árvore é a árvore. Porém, se você ainda não está nesse tempo, pastor, mas eu queria viver, continue, permaneça. Permaneça firme. Permaneça em Cristo. Eu queria que você na sua casa se colocasse de pé. Fechasse seus olhos. Eu queria pedir, por favor, se ajoelhe no lugar onde você está agora. Seja no seu quarto, na sua sala, aonde você estiver. Pastor, mas isso não é um sinal de religiosidade? Depende. Se você não tiver decidido a se prostrar, nem tem essa atitude física. Mas se você quer se render à vontade, ao querer dele, e dizer: Jesus, eu quero permanecer no Senhor. Se ajoelhe e busque a Deus especificamente por isso. O vento pode soprar. Ele pode soprar o mais forte que ele puder. Mas ele não tem poder de derrubar uma árvore que está saudável. Não tem poder de derrubar um ramo que está saudável. Permaneça firme em Cristo. Busque a Ele neste momento e diga: Jesus, eu quero permanecer em Ti. A
aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, no teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou. Vamos, ore. Diga: Espírito Santo, eu quero estar firmado em Ti, permanecer em Ti. Quanto mais rápido isso acontecer, mais rápido os frutos vão fluir. Escute, e a criação geme e aguarda com expectativa a manifestação desses frutos. Decida hoje permanecer e diga: Jesus, eu estava fora, se assim você estava. Diga: hoje eu decido voltar para a videira. Eu quero estar em Cristo. Eu quero estar em Cristo. Eu preciso da vida que está em Ti. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, fogo, fogo em teus fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Tudo que você precisa é gerar intimidade com Ele, é se relacionar com Ele. Esteja na videira, só isso. Esteja enxertado, se torne um com Ele através da intimidade. Porque a religião vai cair por terra, porque a verdade do reino é soberana. A verdade do reino é maior do que qualquer religião. E essa verdade, ela pode ser gerada hoje através da intimidade. Talvez o que você está vivendo há alguns anos tenha o nome de religião, porque você sabe o comportamento, você sabe como agir. Mas até isso, Cristo quer derrubar hoje. Chega de ser uma farsa. Chega de revelar um fruto que não tem vida, artificial. O Espírito Santo te diz: permaneça em mim, que eu permanecerei em vós. Deixa o Espírito te levar a lugares nessa noite dentro de você que derrube a religião, que derrube a preocupação, um comportamento que não existe verdade, um movimento que não tem verdade. Deixa o Espírito Santo entrar dentro de você, ou melhor, agir dentro de você, e a verdade há de se manifestar, porque a autoridade vem dos céus, e quando o céu se manifesta, a terra, a autoridade dos céus, ninguém resiste.
seja na terra, seja debaixo da terra. Eu ainda tenho fome. Se relacione com Ele. Eu ainda tenho Diga, eu quero estar lenha. firme em Ti. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Se você tem fome ainda, Eu ainda tenho porque ainda tem lenha. esperança. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Tenho fome. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Queimou. Queimou. Meus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou. Você que ainda está ajoelhado, se coloque de pé. Você vai orar agora e clamar dizendo: Jesus, dai-me uma visão que ninguém está tendo. Dai-me a visão dos céus. Diga: Jesus, eu quero colocar o meu coração nos céus e continuar sendo a boca da terra, mas o meu coração, os meus olhos precisam estar nos céus. Comece a clamar agora, vamos. Diga: Jesus, me dá uma visão que ninguém está tendo sobre a minha família. Uma visão que nem você tem mais. Diga: Jesus, me dá uma visão sobre a minha nação, sobre a política que ninguém está tendo. Me dá uma visão sobre a minha cidade, sobre a minha saúde. Que eu consiga olhar para Ti e diga: Jesus, eu quero ter uma visão que ninguém está tendo. Continue orando, se esqueça da música. Pode vir Só queimar. tem comportamento diferente quem tem visão Pode diferente. vir queimar. Eu ainda Só tem tenho sentimento fome. diferente quem tem uma visão Eu diferente. ainda tenho lenha. Eu quero ver, Pode Jesus. vir queimar. Abre os nossos olhos. Pode Abre os nossos vir olhos. queimar. Abre os Eu nossos ainda tenho olhos. fome. Abre os nossos olhos. Eu ainda Abre os tenho nossos lenha. olhos. Queremos ver. Queremos Pode ver. vir queimar. Pode vir Eu queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Aleluia! Comece a orar em outras línguas. Comece a orar em outras línguas. Vamos, levante a sua voz. Que o Espírito Santo te encha de ousadia. Oh, yeah, yeah. Alababaçu de colabanae. Raçu de calabanae. Raçu de calabanae. Oh, Shadabacode labaçu de co. Ruxo de camanai. E fogo em teus olhos fez o quê? E queimou todos os outros amores. Queimou
todos outros amores. Rosso de calababa macho da labanae. Rosso de calababa macho de Oh, calabanae. queimou. Yalabaçu de remano. Rosso de calabanae. E eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu quero falar com você que está na sua casa. Eu profetizo a vida de Deus tomando a sua vida. Se em algum lar existe enfermidade agora, eu declaro, baseado naquilo que Cristo fez, seja curado. Aonde a minha voz estiver chegando, eu declaro pelo poder e autoridade do nome de Jesus, a vida dissipa toda a morte. Eu declaro oxigênio para aqueles que precisam de oxigênio agora. Visita, Jesus, cada hospital. Visita a vida do William naquele hospital que precisa de oxigênio. Eu declaro a vida de Deus. Toda morte vai indo embora agora. Toda escuridão é dissipada pela luz. Toda dor nas costas, todo câncer, toda enfermidade agora vai embora em nome de Jesus. Leucemia, eu declaro, vai embora. Diabetes, colesterol, hipertensão, vai embora em nome de Jesus. Porque Cristo nos deu autoridade. Eu declaro famílias sendo restauradas. Eu declaro a ansiedade sendo sanada agora. A depressão indo embora em nome de Jesus. Ei, toda fobia vai embora. Vai embora em nome de Jesus. Que o amor de Deus te alcance. Que o amor de Deus te alcance. Que o amor de Deus te alcance. Pois o amor de Deus lança fora todo medo. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade. E que ruja o leão,